Então, Mateus 22, vou ler dos versículos 37 a 40. Mateus 22, 37 a 40, já está na tela, obrigada. Vai dizer assim: respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aqui, um homem estava perguntando para Jesus o que ele tinha que fazer, ou para ganhar a vida eterna, ou para entrar nos céus, enfim. E Jesus traz esses dois princípios. Aliás, numa outra passagem, ele vai resumir toda a lei dos 10 mandamentos nesses dois princípios, nesses dois mandamentos aqui. E de fato é, né? Porque quando fala não matarás, não roubarás, isso é o quê? É fazer mal para o outro. Então, se eu amo ao outro como a mim, eu não vou querer ao outro aquilo que eu não quero a mim. Então, inclui exatamente nisso. Lá na palavra de Deus também vai dizer sobre nós não termos ídolos, não estabelecermos ídolos. Um também dos 10 mandamentos é isso. E para você quebrar qualquer tipo de idolatria na sua vida, é exatamente o primeiro mandamento que o Senhor estabelece aqui. Amarás o Senhor teu Deus. E não é só amar, gente. Eu amo, ok? A gente fala que ama camarão, a gente fala que ama mulheres, sapatos, a gente fala que ama praia, né? Entende como a gente às vezes banaliza um pouco essa questão do amor a Deus? E nós podemos amar muitas coisas na vida, mas você precisa entender aqui a ordenança do Senhor sobre esse tipo de amor. É amar com toda a tua força, é amar com todo o teu entendimento, ou seja, tudo que você pensar precisa remeter a agradar a Deus. Será que eu vou realmente estar glorificando o nome de Deus através dessa atitude? Será que eu vou estar glorificando o nome de Deus através desses pensamentos? É nesse aspecto olha, gente, a vida religiosa, ela traz para a gente uma leitura bíblica por ler. Eu já tinha lido a Bíblia algumas vezes, até o meu ponto-chave ontem, em 2012, que eu contei para vocês. Eu sabia alguns versículos de cor, mas era como Paulo vai dizer lá, a letra fria e a letra mata. A palavra de Deus precisa ser vida. Você entende? O mundo pós-moderno também, essa vida louca que a gente vive, e tanta coisa para fazer, e a gente se ocupa tanto com esse celularzinho aqui, que é uma bênção se você souber usar, mas assim como tudo na vida, falar demais, que nem eu, ok, falo muito, mas quando eu estou falando muito pelo propósito que o Senhor estabeleceu, eu estou abençoando a vida de vocês, e eu também estou me abençoando, porque eu estou ouvindo de novo, Roberta, não se esqueça, Roberta, não se esqueça. Agora, se eu usasse a minha fala como eu já usei no passado, para falar mal, para criticar, para julgar, para fazer fofoca, então, entende como a mesma questão, ou seja, a fala, ela pode ter um lado negativo, ela pode ter um lado positivo, depende de como você usa. Tudo na vida, se você parar para pensar, comer, é bom demais comer, gente. Mas se você come em excesso, se você come errado, isso te faz mal. Se você come saudável, equilibradamente, isso te faz bem. Então, absolutamente tudo tem esses dois lados. E essa vida doida, né, que a gente tem vivido ultimamente, por conta também muito dessa questão da internet, que eu falo, né, você entra na rede social, deixa eu só ver a foto que minha amiga postou, porque ela falou, comprou uma roupa nova, ou ela estava lá na Identidade Church, deixa eu ver como foi aquele evento. Você entra para fazer uma coisa, quem nunca? Você entra no WhatsApp para responder uma pessoa, ou para mandar, lembrei, preciso mandar um WhatsApp para fulana. Você faz tudo, menos o que era para você fazer. Aí você fecha o aplicativo, daqui a pouco... mas era para eu falar com a pessoa e você ficou meia hora, 1 hora ou mais. Eu falo, você entra na rede social em fevereiro, dia 2 de fevereiro, você entra na rede social, lá, deixa eu só ver a foto da minha amiga. Quando você dá por si, está lá, Jingle Bell, meu Deus, já é dezembro. É uma analogia assim, para você parar e pensar, porque é isso. Você não percebe o quanto tempo você gasta com esse celularzinho aqui na mão. Então, é legal, é bacana, nos aproximou de pessoas longe, nos conectou, famílias que moram longe, homens e mulheres de Deus que têm sido levantados pelo Senhor, que a gente tem sido abençoado através das redes sociais, mas a gente precisa tomar cuidado. Por quê? Porque senão a gente começa a idolatrar pessoas, a gente começa a idolatrar coisas, a gente começa a terceirizar a nossa vida com Deus
através de colocar a nossa força em outras coisas. Então, quando você for ler a Bíblia, não pense em quantidade. Ai, olha, pastor, eu li 2, 3 capítulos, eu consegui ler a Bíblia inteira num ano, uau! Me fala o que você absorveu disso e me fala o que você praticou disso. Você está entendendo a diferença? Não é puramente simples pelo conhecimento, gente, porque o conhecimento em si, se não usado da maneira correta, ele ensoberbece. Porque eu sei, porque eu isso. Quantas pessoas sabem a Bíblia assim que você fala, meu Deus, essa pessoa é uma enciclopédia ambulante, é uma Bíblia ambulante. O cara saca todos os versículos, todas as referências, tudo, mas você, não estou dizendo que todos são assim, ok, gente, tá? Mas algumas pessoas, e aí você conhece o bastidor, infelizmente, de algumas dessas pessoas, e a vida está toda destruída. Ele não pratica o que ele sabe aqui. Lá em Tiago vai dizer que aquele que ouve as palavras e não pratica é como uma pessoa que olha para o espelho e daqui a pouco esquece como que é o seu rosto. Jesus também vai dizer que quem ouve as palavras e não pratica é como a casa construída sobre a areia. Ou seja, quando vem uma tempestade na tua vida, quando vem o desemprego, quando vem um diagnóstico difícil, quando vem a perda de uma amizade que é quebrada, um conflito, uma confusão, uma questão emocional, acabou a sua vida com Deus? A sua casa desmorona. Por quê? Porque você não está fundamentada sobre a rocha. Então, qual foi o ponto-chave na minha vida inicial do meu processo de cura? Ler a Bíblia e que ela fosse vida em mim. Você entende aqui? É um versículo, mas se você pegar um versículo e falar assim, olha, amarás o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a tua força, com todo o teu entendimento. Você está entendendo a energia que você desprende para isso? Não é simplesmente assim, e nada contra o Pai Nosso, de maneira alguma, porque a própria Bíblia estabelece para a gente orar o Pai Nosso, mas não é simplesmente por o Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, amém. Ou aquela oração, boa noite Deus, dorme com Deus, Deus te abençoe, em nome de Jesus, amém. Senhor, como que perdoa minhas bênçãos, obrigado pelos meus pecados. A gente não sabe o que está falando. Não é verdade? Quantas vezes você vai orar por pura e simples religiosidade, você até vai lá, ajoelha, se coloca na posição ali, mas daqui a pouco você vê que você está dormindo. Isso acontecia comigo. Por quê? Porque eu estava fazendo por religião, eu estava fazendo para querer ser aceita por Deus. Deixa eu te falar uma coisa, você não é aceito por Deus porque você lê a Bíblia, você não é aceito por Deus porque você ora, não é aceito por Deus porque você jejua, você nem é melhor por causa disso. Na realidade, isso são disciplinas espirituais que o próprio Deus deixou para você como proteção para a sua vida, porque Ele te ama tanto e Ele sabe que isso vai ser benéfico para você. Mas não é tipo assim... Deixa eu te falar, por exemplo, você está dando comida para o teu filho, criança, até os 3, 4, 5 anos, não sei, algumas crianças ali, né? A mamãe dava comidinha na boca e tal. Você está dando comida para aquela criança porque você quer que ela agrade você ou porque você quer que ela esteja viva? Eu penso que a gente quer que a criança coma porque a gente quer que ela cresça forte, saudável, tenha vida. Você não fica assim, come chuchu porque a mamãe quer que você come, eu vou ficar tão feliz se você comer. Você pode até usar essa expressão, mas vamos trazer para o racional. Quando você fala isso para uma criança, de verdade, você quer que essa criança coma para te fazer feliz? Não, você quer que essa criança coma porque você sabe que se ela não comer, ela vai morrer. Entendeu? Deus não está falando para você ler a Bíblia, jejuar e orar e buscar a Ele para você agradar o coração dele, embora isso agrade o coração dele, é claro. Mas entende que Ele te dá isso, que é para você viver, para você ter vida, para você ter saúde, senão você vai morrer. Você entende? E às vezes a gente inverte e fala assim, porque eu preciso isso, eu preciso orar tantas horas, eu preciso jejuar tantos dias, eu preciso ler a palavra tantos versículos, eu preciso saber de cor isso, eu preciso para ser aceita por Deus, para ir para o céu. Você está banalizando a cruz. Porque a cruz é graça imerecida. O fato de você ir para o céu, o fato de você ter a salvação não te custou nada. Agora, aqui a tua vida... O teu processo de cura, o teu processo de santificação, o teu processo de transformação, e isso tem preço. E isso tem um custo. E isso é aqui, é esforço, é empenho, é energia que eu coloco para que o Senhor esteja acima de tudo. Gente, olha, é tão engraçado, porque é tão simples,
que a gente complica, parece que para ficar um pouco mais assim, porque parece que é tão simples. Olha só, se a tua vida for direcionada, eu falo por mim, porque antes a Roberta que buscava ser aceita porque serve, porque dá o dízimo, gente, nossa, agora é Pix, né? Agora é diferente, você faz, as pessoas não vê, mas o religioso, deu uma quebrada aí nos religiosos, né? Gente, eu amava a hora da oferta. A religiosa que pegava o envelope, vai lá na frente e olha para o pastor assim, ó como sou fiel. Ai, a Bíblia pintada, a Bíblia pintada com os versículos, aí o pastor pede para abrir em Joel, Obadias, Naum, e você, como eu conheço a Bíblia, como eu conheço onde estão esses capítulos tão difíceis. Aí você olha para a irmã do lado e fala, quer ajuda, querida? Mas não é porque você quer ajudar ela de coração, que você quer mostrar como eu, tão rápido. Eu era assim, eu abria rápido, e o orgulho farisaico, como eu abri rápido. Aí deu uma quebradinha nos religiosos hoje, né? Porque agora até tudo parece na tela, e não tem mais isso para se gloriar, mas eles encontraram alguma coisa para se gloriar. A gente sempre encontra alguma coisa para essa carne podre se gloriar. Jesus vai dizer que a nossa justiça é trapo de imundícia. Quantas coisas que a gente se gloria. Deus fala para mim, verdadeiro jejum é cuidar do órfão e da viúva. Não que não seja necessário fazer jejum, mas entende? Fiz jejum. Não, hoje eu não vou comer, não como doce, porque eu estou de jejum. Você é melhor do que o outro, porque você faz jejum? Eu sempre falo isso, gente. Lá em casa, sim, eu sou a que mais faz jejum, mais oro, mais busco, mas não é porque eu sou a mais espiritual. Primeiro, porque tem um chamado, o peso de um chamado, de uma responsabilidade. Mas segundo, porque eu sou a que tende a se desviar mais rápido. Eu sou a que tem o coração um pouquinho mais assim, na carne. Você entende? Eu sou aquela que tem uns pensamentos meio assim, que você fala, Jesus, fecha essa porta aqui. O que foi isso que entrou aqui agora? Então, não é, como eu sou mais espiritual que o meu marido, que eu mal vejo ele orando, lendo Bíblia. Não, gente. Primeiro que você não precisa ver seu marido fazendo isso para saber se ele faz ou não. É na atitude que você percebe. Eu falo para o meu marido, meu bem, você está bem pertinho de Deus essa semana. E ele falou, por quê? Porque eu falei, os seus atos estão mais generosos, você está mais doce. Aí, quando ele fica uma temporada um pouco mais assim, aí eu falo assim, não cobro, eu brinco. É diferente. Eu falo assim, meu bem, acho que você não deve estar falando muito com seu pai aí não, né? Porque está mais arredio, assim, você está mais... E é real, é batata, é literal. Quando nós estamos mais próximas de Cristo, mais paciência, mais graça, mais bondade, mais compaixão, mais sabedoria, mais firmeza, tá? Não pense também, então tem que ser tonto, tem que falar assim para todo mundo. Não, isso é outra conversa. Mas o Senhor, Ele nos coloca no lugar certo, com a palavra certa, sabe? Até para ficar quieto, que tem hora que é só para ficar quieto, e ouvir do outro, e aprender com o outro. Ele vai nos direcionando. E no início da minha jornada cristã, pessoal, de conhecer a Deus como meu Pai, e eu falo, gente, que eu me converti há 12 anos. Embora eu tenha me batizado aos 11 anos de idade, embora ainda adolescente eu tivesse recebido o dom de falar em línguas, embora ainda adolescente eu já, às vezes, nem sei como, porque eu era tão tímida, mas quando é de Deus, a gente obedece, faz essas loucuras. Eu ministrava em praça pública, tinha muito evento evangelístico na igreja que eu e minha mãe ia nessa época, e era aqueles eventos evangelísticos na praça, com palanque, com pessoas, né, louvando, cantando, e palavra, entregar folheto e tal. Eu fazia muito isso. Por quê? Porque eu tinha no meu coração esse chamado e essa sede de falar do amor de Deus. Mas eu falo que eu nasci de novo aqui, e no Espírito, de entender de fato o que é esse mandamento, o que é colocar Deus acima. Gente, é acima do marido, é acima dos filhos, é acima de qualquer coisa, trabalho, roupa, dinheiro, casa, preocupação, título, posição. Você tem noção do que é acima de tudo? Quando realmente você destitui os teus ídolos, quando você quebra os altares de ídolos, e se você for ler a Bíblia, principalmente a trajetória, eu amo a trajetória do povo de Israel. Eu já perdi as contas de quantas vezes eu já li, porque é nós ali tudinho. É a gente ali, povo obstinado, povo teimoso. Você não se vê ali, não? Eu me vejo ali algumas vezes. Aí a gente fala, esse povo, essa Eva,
está tudo dentro de você. Meu pastor fala, a gente tem um pouquinho de cada personagem bíblico dentro de nós. A gente tem um pouco de Saul, a gente tem um pouco de Davi, a gente tem um pouco de Caim, a gente tem um pouco de Abel, a gente tem um pouco de Eva, a gente tem um pouco de vários deles. Quando a gente lê a Bíblia nessa ótica, não julgando, ou para poder dar uma correção ao outro, ou porque a Bíblia, o religioso ama falar, porque a Bíblia diz. Sim, a Bíblia diz, e a Bíblia é a palavra de Deus e é a verdade. Mas você percebe que até o tom de voz muda quando a pessoa vai falar. Por quê? Porque, na verdade, ela quer usar aquilo para arrumar conflito. E Paulo vai dizer, gente, para de perder tempo com essas bobagens. Vamos ajudar o outro, vamos ajudar o próximo. Aí vem para o segundo aqui, ó. Ama o teu próximo como a você. E aí, ou a gente fica só amando a gente, lembra? O nosso umbigo, o nosso ego, a nossa dor, a nossa ferida, isso é você alimentar um amor a você de uma forma errada. Não o amor a quem... Olha a diferença. O amor a quem Deus te fez, Deus te formou, imagem e semelhança dele. Ele te moldou, ele colocou dons, talentos, habilidades. Sim, você é uma joia preciosa. O salmista vai dizer, em Salmo 139, que ele te entreteceu no ventre da tua mãe. Ele te fez de uma maneira maravilhosa e admirável. É isso que você é. Mas em vez de você amar isso, olha o que Deus está trazendo aqui, ó. Em vez de você amar o que Deus fez em você, você ama o que o pecado fez em você. Pega essa chave. Você ama o que o pecado fez em você. Minhas feridas, o meu pai, a minha mãe, a minha avó, o meu irmão. Você está o que? Amando as tuas feridas. Você está amando você da forma errada, porque você está amando o que o pecado fez em você. E é para você amar o que Deus fez em você, a tua origem. Você entendeu essa chave que Deus trouxe agora, que veio assim, ó, purinho do céu, você entendeu? Essa é a diferença de você se amar de uma maneira saudável. E aí, quando você se ama dessa maneira, você ama o próximo na mesma balança. Você aprende a impor limites e não deixar o outro te manipular, porque tem muita gente assim, as pessoas estão doentes, feridas, elas manipulam, elas te aprisionam, você fica preso na opinião do outro, porque eu tenho que agradar, porque o outro não pode pensar que eu sou isso, porque o que vão falar de mim, você está presa. Então, é o equilíbrio entre eu vou amar o outro. Muitas vezes eu vou renunciar assim a minha vontade em prol do outro, mas isso é quando vem um direcionamento da parte de Deus. Roberta, como que eu distingo se é para eu abrir mão de mim, porque isso é da parte de Deus, ou quando, na verdade, eu posso estar fazendo isso porque eu quero ser aceita? Exatamente esse ponto aí. Eu estou fazendo porque eu não quero, sabe? Eu não quero fazer isso. Tudo que você quer muito, você quer. Uau! Cava aí que é ego. Cava que é ego. Tudo que você fala assim, não queria fazer isso, não. Gente, eu não queria viajar. Gente, quando Deus, lá em 2013, eu fui numa conferência como vocês estão aqui. Fui no Congresso de Mulheres Diante do Trono, a 3ª edição, lá em Belo Horizonte, meus amigos aqui de Belo Horizonte. E aí, gente, eu vivi, igual algumas pessoas viveram aqui, eu vivi momentos inesquecíveis, indescritíveis em partes, porque grande parte deles estão lá no Saradas, mas assim, eu tive um encontro real mesmo, com a paternidade de Deus, com a cruz de Cristo, de colocar todo o lixo, eu tive visões, eu vivi coisas assim que só o Senhor mesmo, pelo Espírito, como aqui muitas pessoas viveram. E foi ali que Deus começou a abrir a minha visão para o meu chamado. Deus ali naquele ano de 2013 falou, eu vou levar você por toda a terra, proclamando o meu nome, o meu amor, através do testemunho que você vai contar, através da tua história, pura e simplesmente. E aí, Deus dá a palavra, o que o nosso cérebro faz? Ele começa a buscar modelos, é automático, tá, gente? Nós, como seres humanos, nós nos reproduzimos por modelo. Se você hoje fala, é porque um dia você ouviu pessoas falando à sua volta. Existe um estudo da psicologia de 2 irmãs, se eu não me engano, que ficaram numa floresta, e elas não falavam, elas se relacionavam e agiam como bicho. Por quê? Porque elas foram educadas comportamentalmente como um bicho. Tá? Então, nós, como seres humanos, somos repetição, por exemplo. O bebê ele vai falar porque você fica lá, pai. Aí ele fala, mamãe, ou o contrário. Mas, enfim, porque ele vai ali vendo como um espelhinho. Então, às vezes, Deus te deu
tá? Um chamado, um propósito, ou ele falou algo ao seu coração. E aí, o que acontece? Naturalmente, seu cérebro vai buscar pessoas, situações, para se ver nisso. Ah, é lá que eu vou chegar. Ah, é ali que eu sinto. É desse jeito que eu acho que Deus vai fazer na minha vida. E, muitas vezes, o Senhor, Ele usa situações para nos frustrar. Por quê? Porque Ele quer trabalhar o nosso caráter, o nosso ego e nos moldar. Então, no início dessa jornada, a pastora Helena Tanuri é ainda uma pessoa que eu honro, que eu admiro, que foi muito, muito instrumento de Deus na minha vida. Assim, nunca sentei com ela para tomar um chá, tomar um café e almoçar, tá? Mas, pelo YouTube, como eu fui ministrada, discipulada, porque eu não tive mãe que pudesse me ensinar como ser uma esposa, como ser mãe. E ela foi essa mãe espiritual para mim, que durante os meus primeiros anos lá, desde 2012, nesse processo, ela foi me instruindo. Então, olha como o YouTube tem esse lugar bacana, legal. Só que aí eu comecei a me projetar nela, tipo assim, ai, é desse jeito que Deus vai me usar. Olha, é assim que Deus vai fazer. E, claro, algumas coisas Deus confirmava através de profetas e usava pessoas tal. Só que aí eu fui para o outro polo. Nossa, porque eu vou viajar. Viajar o mundo todo. Não sei se eu posso falar essa palavra, hoje em dia eu não posso falar nada, né? Porque tudo é... Mas pobre do jeito que eu era, estou falando de mim, então eu posso falar. Pobre do jeito que eu era, né? Tinha andado de avião. A primeira vez que eu andei de avião na minha vida foi para ir para o Congresso Diante do Trono em 2013. Eu tinha 32 anos de idade, eu nunca tinha viajado de avião. Para algumas pessoas isso é uma realidade comum, mas para mim, que vim de uma situação muito difícil, então, tipo assim, aí pobre, o ego, né? Ah, viajar. Ai, gente. Ai, sabe de nada, inocente. Sabe de nada, quer dormir pouco, dor nas costas, dor na perna, varizes, espera em aeroporto. Gente, não tem nada de glamour. Vocês veem aqui as pessoas, quem está aí, às vezes, né, na mentalidade ainda infantil, como eu já estive, você acha que é glamour. Roberta Sara. Primeiro que não sabe o preço que paga para estar aqui. Segundo, que não sabe as lutas que vence. Terceiro, que não tem nada a ver com a gente, é tudo sobre ele, é a honra dele, é a glória dele. Mas o que acontece? É para ele, é dele, sempre dele. Mas o que acontece? A gente se engana muitas vezes. E o Senhor fala, eu vou passar você numa prensinha. Então, quando você quer muito alguma coisa, ainda que seja a vontade do Senhor... Mas quando você quer muito, você deseja muito, por que muitas vezes não acontece? Você já se perguntou? Porque isso pode ter virado um ídolo na sua vida. E aí, a hora que você quebrar esse ídolo, a coisa acontece quando você não quer mais. É assim. Quando eu soltei, quando eu falei assim, ai, bobagem, quando eu cresci, quando eu amadureci, falei, ai, bobagem, que isso? Claro que você vive a experiência, você sofre um pouco, você vê que na prática que não é tão assim. Fala assim, esse negócio de viajar não, eu prefiro pregar pertinho de casa, rapidinho, papum, voltei para casa, estou com a minha família, entreguei a palavra, fiz o que tinha que fazer, glória a Deus, e estou na minha casinha bonitinha. Aí quando você não quer mais aquilo, o Senhor fala, agora é a hora de você começar a fazer, porque não tem motivação egoísta, não tem motivação mais de, alguma coisa, não. Aí sim você vai pura e unicamente por Ele. Aí você vai pelo que Ele fez na sua vida. Não tem um ego, não tem uma intenção, uma motivação que passa pelos teus desejos carnais, é só por Ele. E isso tem tudo a ver, gente, com idolatria. Às vezes você quer ser muito amiga de alguém, às vezes você quer muito fazer parte de um grupo. Por que Deus não permite você chegar naquele lugar? Porque talvez aquele grupo, aquelas pessoas, virou um ídolo na sua vida. O que você quer muito que ainda não aconteceu? Às vezes, gente, até a libertação de um filho. Claro, devemos desejar, o próprio Deus coloca no nosso coração. Mas se esse filho tem tomado o teu tempo a tal ponto que você só pensa nesse filho, só fala desse filho, tudo na sua vida gira em torno desse filho ou do marido, isso se tornou um ídolo na sua vida. E Deus está falando ao coração aqui. Essa é a primeira chave. Você com Deus. Você colocar toda a tua esperança, a tua expectativa, a tua força, tudo em Deus, porque foi isso que foi... Roberta, qual foi a chave? Fala assim, vai, qual foi a virada de chave na sua vida? Vai, isso aqui. Entender que era primeiro eu e Deus. E eu comecei a desenvolver um relacionamento com Deus, meio que nessa pré-conferência, nesse pré-congresso. Embora eu já estava ali buscando, já estava ali na sala de casa,
Quando todo mundo dormia, eu ia para a sala, pegava um notebook velhinho, não tinha nem esses smartphones ainda, assim, bons, né? E eu ficava ali, né, notebook fazendo um barulho. E eu sabia se eu ouvia a mensagem, se o barulho que irritava. Mas eu botava no YouTube e eu ia ouvindo ministrações da pastora Helena, da Joyce Meyer, da pastora Zenete Rodrigues, tudo que era ali do Diante do Trono na época, que era muito avivamento que estava ali naquela região. E eu ia ali, bebendo daquela fonte, sendo abençoada, aprendendo, me arrependendo no chão da minha sala, me quebrantando, pedindo perdão ao Senhor, entendendo muitas questões. Essa foi a virada de chave na minha vida. A partir daí que as outras coisas vieram. Mas era essa fome e essa sede pelo Senhor. E aí, gente, a palavra, ela ganha uma luz, ela ganha uma verdade dentro de você, uma clareza absurda. Gente, quando eu era adolescente, apesar de sempre ser tímida, era uma coisa engraçada. Eu era muito tímida, mas era por causa dos traumas. Mas eu sempre gostei muito de servir ao Senhor, porque minha mãe servia muito na igreja, então ela era o meu modelo, ela era o exemplo nesse caso. Então eu me envolvia em teatros, não para falar, para dançar, para estar no bastidor ou para ser uma árvore, né? Não falar nada. E Deus faz isso, né? Coloca você para falar e falar muito. É assim que você não quer, Ele faz. O que você quer, normalmente Ele não faz. Ou Ele trabalha o teu ego para, se for da vontade dEle. Então, eu tinha participado de quantas peças sobre o nascimento de Cristo, sobre a ressurreição de Cristo, sobre a cruz de Cristo. Poxa, gente, eu sabia. Quando eu li a Bíblia, com intencionalidade, sabe, tipo assim, eu quero mesmo te conhecer, Senhor. Arranca toda a religião, tudo que a religião construiu erradamente, todos os conceitos errados. Eu quero acessar o Santo dos Santos, eu quero sentir a Tua presença, eu quero te tocar, eu quero conhecer o Senhor, ter intimidade. Quando realmente foi assim, quando eu li a passagem de Jesus crucificado, gente, eu chorei, não estou exagerando. 3 dias e 3 noites. Toda hora que eu lembrava da passagem bíblica, eu chorava. Ganhou um significado tão grande. É como que se, naquele momento, aos 32 anos de idade, de fato eu tivesse entendido a cruz de Cristo, a graça, o amor dele. Só que a gente vive cantando sobre isso. Aqui você cantou, pode arrumar as coisas, pode mudar de lugar, pode mesmo? Faz um teste. Quando você vier no culto, num evento, anota o nome das músicas que tocou. Anota, que você cantou. Anota. Chega na sua casa, uma hora de reflexão. Uma hora que você vai refletir sobre as suas ações. Um tempo até de oração com Deus, porque secreto também é isso, reflexão, oração, não é só fala. Tem gente que fala, sai, fui Deus. Deus, calma aí, eu quero te responder. Você só fala, não ouve, não se aquieta. E aí, bota lá no YouTube e vai ouvir essa música de novo e vai prestar atenção ou até escrever essa letra num caderninho e ver o que você falou para Deus. Presta atenção. Não banaliza o que você faz na igreja. Não banaliza o que você canta, porque são orações. São orações, você está pedindo. É tão engraçado, né, pastora Tânia? As pessoas pedem, quero ser transformada. Eu quero ser uma mulher transformada. Aí, né? Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro, quebra minha vida. Ai, que lindo! Aí vem o marido. Jeito Shrek de ser. Está te quebrando, meu amor. Aí vem seu filho, roupa jogada, alguma coisa, e você... Ó o orgulho, ó o ego. Deus está quebrando. Aí uma coisa não dá certo. Você queria muito uma coisa, o espírito controlador, né? Você quer muito uma coisa. Nada sai do jeito que você queria. Deus te quebrando, minha querida. Aí você reclama. Aí você... Ai, pastora Tânia, fulana, absurdo. Fez isso e isso, falou isso e isso. Resposta da tua oração cantada. Muda as coisas de lugar. Deus está tirando gente da sua vida.
pensa, gente, pensa mais. Pensa mais. Nós estamos, infelizmente, num governo, num país que as pessoas não educam você a pensar. O governo quer dar tudo para você, por quê? Para te comprar, para te manipular. A igreja muitas vezes faz isso, alguns líderes, infelizmente, fazem isso. E Deus está falando, pensa. A própria palavra vai dizer lá que algumas pessoas onde Paulo pregou, depois eles foram lá examinar a escritura para ver se estava certo o que ela não estava falando. Pensa. Mas não pensa com pensamento religioso na sua caixinha. Pensa com a mente de Cristo. Declara que você tem a mente de Cristo. Faz toda a diferença. Quando você muda uma coisa de lugar em casa, aqui as mulheres que já mudaram as coisas do guarda-roupa, você de repente tinha uma gaveta aqui, garfo, talher, principalmente que a gente usa toda hora, né, ali do lado. Aí você, cansei, que a gente é assim, né? Vou mudar para cá. Aí você está lá fazendo a coisa, o que você faz? O que seu cérebro faz? Você vai no lugar anterior. Não é assim? Você vai na roupa lá, não está mais aqui, mudei. É um desconforto. Na sua vida emocional é a mesma coisa. Quando Deus começar a mudar as coisas de lugar, igual você fala, você cantou que você deu liberdade para Ele. Não reclama, porque foi você que mudou lá, foi você que deu essa liberdade para Ele mudar. Igual lá, quando você mudou uma coisa. Se adapte. Outro caminho. Era para cá que eu ia. Não, agora está aqui. Entende? Você entende isso? 2 Crônicas 7,14 vai dizer, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar. Gente, aqui é uma chave de cura. É um caminho. Roberto, dá um caminho de cura? Você pega esse versículo aqui, já é um caminho. Então, nós somos povo que somos chamados por Deus, certo? Se humilhar. A primeira palavra. A primeira palavra. Humilhar. Gente, a humilhação gente. A estrutura principal do ser humano e mais destrutiva é o orgulho. Só que acontece, quando você é criança, às vezes o orgulho se manifesta para te defender. Até ali você não tinha como pensar, como entender o que era aquilo e precisou aquilo. Por exemplo, uma criança que vai ser abusada, quando ela tem, de certa forma, ela foi instruída, ela tem algum entendimento sobre o que aquilo é errado, ela chuta, ela grita, ela endurece, enfim, ela está se defendendo. O orgulho, em alguns aspectos, é para te defender. Mas quando você chega na fase adulta, o orgulho é altamente destruidor. Porque aí você vai ter que abrir mão de algo que te feriu. Vamos dizer assim, o direito que você tinha de ficar ressentido, porque sim, você foi ferido, você foi violado, ou o que quer que aconteceu, você tinha o direito, são seus sentimentos. Então, não é que aquela pessoa fez, talvez... não tenha realmente te ferido. Sim, aquela pessoa te feriu. Foi injusto. Algumas atitudes, sim. Eu, por exemplo, gente, sofrer abandono, rejeição, abuso, tudo isso é injustiça. Deus não desejou isso para mim. Mas era um sentimento meu. Eu tinha o direito de ficar ressentida. Só que o perdão inclusive, no hebraico, uma das palavras perdão na Bíblia significa abrir mão. Eu abro mão do direito que eu tinha de ficar ressentido. E, para isso, eu desconstruo a minha estrutura de orgulho. Eu desconstruo. Tem uma frase de Robert Chapman, diz assim, olha, o orgulho alimenta a lembrança da ofensa. A humildade as esquece tanto quanto as perdoa. Então, se você está alimentando ofensa, quem está dominando a tua mente, as tuas emoções e o teu espírito é o orgulho. E o que vai dizer em 2 Crônicas 7,14? Se humilhar. Primeiro ponto. Se humilhar. Seja se humilhar para abrir mão de algo que você não quer, que é uma humilhação. Seja se humilhar reconhecendo erros, falhas, pecados em você. A humilhação, gente, é o caminho para tudo. Para nós alcançarmos a glória de Deus, para nós vermos a face de Deus, para a gente estar mais perto de Deus. Porque o que a Bíblia vai dizer? Que Deus resiste ao soberbo. Ele resiste ao coração orgulhoso. Então, a humildade, a humilhação é uma chave para a cura. Depois vai continuar dizendo, orar, buscar a minha face. Presta atenção, a face de Deus. Não é o presente, as mãos, é a face. Face, eu quero te conhecer, Senhor. Eu quero conhecer a tua face, eu quero saber o que o Senhor pensa. E se afastar dos seus maus caminhos. Ou seja, existe uma ação sua.
Na verdade, tudo aqui é ação sua. Ó. Você se humilha, você ora, você busca, você conhece a Deus e você se afasta dos maus caminhos. Aí a Bíblia vai dizer, ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a tua terra. E aqui a tua terra, primeiro emocional, depois a tua terra familiar, a tua terra e até a tua terra, nação, Brasil. É a partir de você. Então, a primeira chave num processo de cura é você com Deus. Não esquece, você com Deus. E aí eu vou ler só alguns versículos para depois você pegar esses versículos. E vou deixar uma lição de casa para vocês aqui. Ó. Depois vai lá no Google, procura lá, versículos sobre buscar a Deus. Versículos sobre conhecer mais a Deus. Anota. Anota no seu caderninho. Anota em papeizinhos, post-its, assim. Por semana, deixa uns 3, assim, locais estratégicos. Lá no espelho do banheiro, perto da pia onde você lava a louça, ou homem, né, sei lá, algum lugar aí que vocês possam lembrar. E aí, lê e declara. Lê e declara, porque o teu cérebro aprende por repetição. Não se esqueça, sempre compara o teu cérebro com o bebê. O bebê aprende por repetição, o teu cérebro aprende por repetição, tá? Então, não é a repetição religiosa, é a repetição intencional de gravar aquilo nas tuas conexões neurais. Então, você vai entendendo quanto é necessário e importante você conhecer a Deus. O meu pastor diz assim, não deixe de fazer aquilo que te trouxe até aqui. Eu quero que você pense nessa frase e pense em uma área da sua vida de sucesso. Pensa algo que você fala, pô, legal, aqui eu acertei. Você consegue pensar em algo assim? Se não, você está aqui no lugar certo, para recomeçar, para se reconstruir, ok? Mas você consegue pensar em uma área que você fala, bacana, aqui eu acho que eu acertei. O que você fez para chegar até lá? Quando eu olho para a minha vida hoje, eu vejo como está a minha casa, como está o meu marido, a minha relação com ele. Não está perfeito, gente. Não existe. Pensa, não existe. Eu e meu marido somos assim, ó, totalmente oposto. Eu sou melancólica e ele é colérico. É uma das piores combinações que existe, que é o grosso com a sensível. Meu marido é empreendedor, visionário. Pá! Eu era aquela pessoa tatu, queria ficar escondida, me deixa. Tudo a gente é diferente. Eu gosto de apartamento, ele gosta de casa. Eu gosto de coisa pequena, ele gosta de coisa grande. Eu queria um Cheetos, ele comprou um Golden. É tudo assim. Entende? Então, é assim também. E isso traz conflito? Óbvio. Entende? Mas com respeito. Com respeito. A gente vai se respeitando, a gente vai conversando, a gente vai... E é difícil, é cansativo. Gente, coisa difícil e cansativa é discutir relação. Mas com propósito é necessário. Não pode fugir de ter essas conversas, mas também não pode ser a mulher chata, goteira, que toda hora quer ficar falando dos problemas. Isso não é discutir relação, ficar falando dos problemas, repetir problema. É encontrar solução, não é apontar problema, é encontrar solução. Então, a gente é muito diferente. Cada um, né, tem esse jeito de ser aí. Mas nem sei porque que eu falei isso, daqui a pouco eu lembro. Tá tudo bem também. Que eu só falo aqui e puxo ali, meu cérebro pega outra experiência, outra história, e às vezes depois eu nem consigo fechar o que era. Se eu lembrar, depois eu falo. Tá bom. Oséias 6:3 vai dizer assim, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Numa outra versão vai dizer, conheçamos o Senhor. Eu amo essa parte aqui na Bíblia que vai dizer nessa versão, esforcemo-nos por conhecê-lo. Tá entendendo? Tudo que é bom na tua vida exige esforço. Ou, gente, sentar, que nem ontem nós sentamos lá para jantar. Comer uma comida maravilhosa aqui da nora da pastora e do filho. Um pudim. É fácil, gente. Tem aquela expressão, sentar no pudim é moleza. Né? Mas se eu comer todo dia aquilo, pudim, macarrão, o que vai dar? O McDonald's, você comer todo dia, o que vai dar? Se você não faz exercício físico... Gente, tudo que é bom existe um esforço. Para eu ficar ferida e ressentida e falando mal dos outros, eu preciso fazer esforço? Quem aqui precisa fazer esforço para fazer fofoca? Não, a Bíblia vai dizer em Provérbios que calúnias é como petiscos saborosos que desce. Fulana, nem te conto, mas é para orar. Não, é para você orar, porque eu sei que você é uma mulher de oração. Fofoqueira, isso tem nome, dá nome para o teu pecado. Essa é a verdade.
A gente fica, né, santificando o pecado. Não, o pecado tem que ser colocado na treva, tem que ser colocado na luz. E aí, hoje está dando esquecimento, hein? Tudo que é bom, você precisa ter esforço. Então, não faz esforço para falar mal do outro. Não faz esforço para ficar ferida. Mas para você perdoar. Para você abrir mão dessa ofensa. Para você não falar mal daquela pessoa que tua língua está coçando. Até, como eu disse ontem, para você encontrar um aliado, porque você precisa de alguém para falar, não, amiga, é sério, você realmente, nossa, ela pisou na bola, hein? Não, você, não, pô, o que o cara fez com você, não foi legal, não. Então, a gente quer ser a vítima, a gente quer que as pessoas concordem, validem o nosso sentimento. Então, para você abrir mão disso, para você ficar quieto quando você quer falar, ainda mais quando é pessoa em comum. Você é amiga. 3. Aquela te feriu. E você quer falar para outra. Porque essa daí não é quem você pensa, não. Você fica toda defendendo essa daí, você não sabe o que essa mulher fez comigo. Então, para você, não falar, a mulher falar mal da sogra. Não faz isso. É a mãe do teu marido. É a mãe do teu marido. Escuta, querida. Ele tem sentimento por ela. Não adianta, gente, os filhos, eles sempre, é inconsciente isso, os pais sempre vão ser, esse lugar de honra, sempre vai ter. A honra, gente, nem sempre é, e aliás, não é, porque existe uma confusão, viu, homens? Se tua mãe é narcisista e manipuladora, não é fazer a vontade da tua mãe, se submeter ao que ela quer, na hora que ela quer, do jeito que ela quer, que você honra ela. Isso é doença que tem nome de dependência e codependência emocional. Deixamos claro. Honrar a tua mãe é não falar mal da tua mãe. Honrar a tua mãe é levá-la no médico quando precisar, pagar uma conta de luz se precisar. Honrar a tua mãe é cuidar da tua mãe quando necessário, mas não fazer o que ela quer. A gente confunde honra com fazer o outro que ele quer e exige. Ainda que tenha a posição de pai e mãe, você vai impor o respeito? Mãe, pai, desculpa, isso não. Isso está afetando o meu casamento. Isso, você está invadindo um espaço que não é seu. Tem que aprender a colocar o outro no lugar dele. Porque se você não colocar limites, as pessoas vão invadindo. Coloque cerca na sua vida, no seu casamento, e essa cerca determina daqui você não passa. Essa responsabilidade é sua. Então, é necessário esforço para conhecer a Deus. Essa palavra conhecer, no grego, é iada. E o iada quer dizer, ele remete à intimidade, inclusive intimidade sexual. Agora, você entende o nível em que Deus está falando para a gente conhecer Ele? Intimidade profunda. Numa relação sexual, as pessoas elas ficam despidas. O casal fica despido para poder se relacionar intimamente. Paulo vai comparar a nossa relação com Cristo com um casamento. Então, eu quero que você pense nas coisas da sua vida para compreender a sua relação com Deus. Quando você vai se relacionar com Deus intimamente, é despido. É sem máscara, é sem roupa, é sem farisaísmo, é sem religião, porque Deus já está vendo o teu interior. Jeremias 29, 12 a 14 vai dizer, então vocês clamarão a mim, virão a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. De novo a palavra, de todo o coração. Aqui está dizendo o quê? Que a gente só vai encontrar Deus. Eu não ouço Deus falar. Eu não sinto Deus. Pode ter certeza que você está cheia de defesas, cheia de armaduras, cheia de talvez pecados não confessados, cheia de questões que não foram faladas para o Senhor. Porque quando você for abertamente, de coração rasgado, está aí uma outra chave na minha vida. A primeira chave foi me aproximar de Deus. A outra chave para a cura foi rasgar o coração e falar, Senhor, eu tenho raiva. Eu tenho raiva quando meu marido me toca assim. Eu tenho raiva quando alguém fala isso. Eu tenho inveja de fulana. Senhor, eu queria ter um marido daquele jeito. Fala os teus pecados, dá nome aos teus pecados. Confessa a podridão do teu coração. Ele não vai te rejeitar por isso. Pelo contrário, deixa eu te falar uma coisa. Enquanto eu vivia uma vida de religião toda certinha, achando que estava certinha, né? Porque o crente acha que porque ele não usa roupa decotada, não fala palavrão, não fuma, não bebe, tá tudo certo. E aí, né, gente, é aquela história, a saia está no pé, mas a língua está lá no pé também, de tanto que você fala mal dos outros. E eu era essa pessoa
que fazia um monte de coisa errada, um monte de desvio de caráter, mas eu não fumo, eu não bebo, eu não falo palavrão, e glória a Deus, aleluia, o inimigo está furioso. Na verdade, né, gente, os piores inimigos dentro da gente, e a gente alimentando esses inimigos. Então, eu precisei colocar diante de Deus todo o meu coração. E você sabe de uma coisa? Eu não me sentia amada por Deus. Deus me amava? Claro que me amava. João 3,16 já diz isso. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu filho para morrer. Então, Deus te ama, Deus me ama. Mas por que eu não sentia o amor de Deus? Porque eu achava que eu precisava merecer o amor de Deus. E quando você acha que você deve merecer, você vai pela lei, pela regra religiosa. É isso que Romanos vai dizer. Se você ler Romanos todo, vai falar sobre a graça e sobre a lei. A graça e a lei. E você precisa entender que não é um merecimento, mas é exatamente porque você entende a tua condição miserável de humano pecador que você passa a perceber e fazer sentido a cruz e o amor de Cristo por você. Então, eu só pude sentir o amor de Deus quanto mais podre eu me via, quanto mais errada eu me via. E eu falava, Deus, como que o Senhor pode me amar desse jeito? É um amor que constrange, é isso que a Bíblia vai descrever sobre esse amor que constrange. E Deus me mostrava, não sou como homens, que ama-se, que ama por quê? Que ama condicionalmente. Ele ama incondicionalmente. Mas quando você entra em contato com esse teu lado humano, carnal, errado, e confessa, você entende o amor de Cristo. Não está validando os teus pecados, mas está dizendo, é isso aí, é por isso aí que eu morri. É para você vencer isso aí, filha. E eu te amo, porque eu vejo em você além do pecado. Lembra que eu falei que você ama muitas vezes o que o pecado fez em você? E Deus está querendo mostrar para você que Ele já vê o que Ele fez em você. O que Ele colocou em você. E é isso que você precisa acessar dentro de você. Mas para isso vai precisar passar pelo reconhecimento. Uma vez numa escola não era uma faculdade de teologia, mas era uma escola relativamente de teologia, por 2 anos, que era chamada de Escola de Ministérios, que eu participei na minha igreja. O pastor estava trazendo sobre o tabernáculo, todos os elementos, tudo que representava cada coisa, porque tudo na Bíblia tem um significado, gente, tudo, nada na Bíblia é aleatório. Cada coisa ali, se você for estudar, se você for buscar, se conversar com alguém, a pessoa vai te explicar sobre alguma coisa. E quando ele falou, né, sobre aquele processo de até entrar no Santo dos Santos, que era aquele terceiro lugar que entrava, né, o sacerdote e tal, ele falava de primeiro lá no pátio externo, tem uma bacia de água. E quando ele falou sobre essa bacia de água que a pessoa, antigamente, para se lavar, era ali na bacia. Então, ela olhava para a água para poder se lavar. Quando você olha para a água, o que você vê? Teu reflexo. É isso que Narciso fez quando olhou para a água e se apaixonou por ele. É daí que vem o narcisismo. Mas aí não é para você se apaixonar por você, é para você enxergar a verdade. E o que é água? Palavra de Deus. O que a Bíblia vai dizer? Que Jesus é a fonte de água viva. Que Ele seja uma fonte em você a jorrar. Então é isso, aquele símbolo está dizendo isso, antes de eu entrar lá na intimidade mais profunda no Santo dos Santos, eu lavo a minha mão, eu olho na água, eu me vejo e eu confesso. 2 Crônicas 7,14, eu me humilho, eu confesso, eu abandono os meus pecados. Você está entendendo como está tudo conectado? A Bíblia está toda conectada com a tua vida. Como ter esse entendimento, Roberta? Eu estou há 12 anos. Lendo todo dia, intencionalmente, a gente vai crescendo no conhecimento. Não comecei assim. É começar. Aí você, deixa para amanhã, Jesus está voltando, para que eu vou ler a Bíblia, né? Gente, falávamos sobre isso hoje, né, pastor? Jesus está voltando? Está. Maranata, vem Jesus. Glória a Deus que Jesus venha mesmo, porque o negócio está ficando estreito. Mas não é porque Jesus está voltando, e eu ouço que Jesus está voltando desde que eu tinha 11 anos de idade, por isso casei aos 16. Jesus está voltando, eu preciso casar. Brincadeira. Mas eu pensava muito em casar. Ai, meu Deus, meu tio vinha com aquelas histórias de fim de mundo. E eu, ai, a besta. Os não sei o quê. Gente, eu ficava arrepiada, eu morria de medo. Gente, não é para trazer medo. Não é para trazer medo. A volta de Jesus é um consolo para nós. Não é para trazer medo. Mas sabe por que traz medo? Porque você está na sem-vergonhice aí da vida. Você é um crente picareta. Aí você, ai, Jesus, eu voltar. Eu não tenho medo de Jesus voltar hoje. Mas antes eu tinha. Por quê? Porque eu era picareta. Eu era crente picareta. Né? Se tem medo de Jesus voltar, alguma coisa está errada. Não é?
Hoje não, hoje assim, se Jesus voltar, aleluia, Jesus não voltar, eu vou continuar fazendo a obra, entendeu? Morrer é lucro, viver é Cristo. É assim, se eu morrer, eu vou para o céu. Não tem medo de morrer também, não. Meu marido, gente, da tena na veia, meu marido, filho de militar. Meu marido, ai, põe a mão na minha cabeça, Deus te abençoe, te guarde no avião, te proteja na estrada, não sei o que, não sei o que. Amor, se eu morrer, eu vou morrer feliz fazendo a obra. Não tem medo de morrer, gente? Não. Agora, se não vou morrer, glória a Deus, vou continuar anunciando o Evangelho. Então, de onde vêm seus medos? Por quê? Porque alguma coisa aí você precisa arrumar. Se você tem medo de Jesus voltar, ou medo de morrer, é porque talvez você não se sinta preparado para isso. Por que você não se sente preparado? Talvez, algumas pessoas é picaretagem mesmo, falta de se consertar com Deus, falta de ter uma vida íntima com Deus, falta de trabalhar os seus pecados, de renunciar, de confessar, limpar. Mas tem gente que acha que não vai para o céu simplesmente porque a religião ensinou que tem que ser pelas tuas obras ou por você fazer alguma coisa. Então, falta a revelação pessoal de Cristo para você. Busca isso, é isso que eu estou aqui falando. Intimidade com Deus. Busca isso. E aí, Jeremias 29, 12 a 14 vai continuar dizendo: eu me deixarei ser encontrados por vocês. Declara o Senhor, e os trarei de volta do cativeiro. Então, a cura, gente, processos de libertação é gradual. Pensa que é uma escada, um degrau, um degrau. Um degrau, um degrau. By step by, like o povo fala. É um degrau, um degrauzinho. Um de cada vez. E às vezes nesse um degrau você fica meses, para depois ir para o próximo nível. Para o próximo nível, e assim vai. O Espírito Santo vai te conduzindo, e ele vai tirando você desse cativeiro. Ontem, em algumas pessoas é como que o que era de ordem espiritual que você não tinha força, o Senhor abriu. Agora vai ser o quê? O teu esforço. É como uma cirurgia. Pessoas fazem cirurgia, por exemplo, entra lá no centro cirúrgico, e a cirurgia, sendo ela complexa ou não, todos nós sabemos que o resultado de um sucesso de um procedimento cirúrgico é o quê? O pós. Alguém já ouviu falar isso? Tá? O sucesso de uma cirurgia está ligada à sua recuperação. Como você trata com essa convalescência que a gente chama na saúde, com esse processo de restauração depois. Se você foi para o médico, fez a cirurgia, você sai com sessões de fisioterapia para você fazer, caixas de remédio para você tomar, antibiótico, um monte de coisa. Você tem um tratamento todo lá. Se você simplesmente falar assim, preguiça de fazer fisioterapia hoje. Não vou tomar esses remédios, não. Às vezes você pode ler, saber o nome do remédio, conhecer o princípio ativo. Você pode ler a bula, saber a bula de cor. Mas se você não tomar o seu remédio na hora certa, ele não vai fazer efeito em você. A Bíblia é isso. Você pode saber a Bíblia, você pode saber os princípios ativos que tem na Bíblia, você pode conhecer tudo aqui de letra. Se você não ingerir, se você não tomar, se você não trazer para você, não tem efeito. Quando a gente vai pensar numa segunda chave aqui, primeira chave é você com Deus, segunda chave é você com o outro. Lembra o versículo que a gente leu? Amar a Deus sobre todas as coisas e o outro como você. Nessa chave sobre o outro, muito do que vai entrar é a questão de você assumir a sua responsabilidade da sua cura. Imagine que você está numa estrada, realmente houve um acidente. E vamos colocar duas hipóteses. Você se feriu, você está lá com a perna quebrada, você está lá deitado esperando o SAMU, pelo menos lá em São Paulo é o SAMU, não sei se aqui é, mas, enfim, você está lá esperando, tá? Chorando de dor, quebrou aqui e ali, você não sabe nem o que aconteceu. E o motorista, você fica sabendo que ele estava alcoolizado. Uma imprudência, certo? Uma outra situação. O motorista estava tudo certo, tudo ok, e ele teve um colapso, um ataque cardíaco, ele passou mal, aconteceu alguma coisa, e ele perdeu ali o controle do volante e te atingiu e você foi a pessoa ferida. Ou aconteceu, deu uma pane no carro. Olha quantas possibilidades para que um acidente aconteça, certo? Você foi a vítima, ali, obviamente como vítima, não pôde se defender, ok. Se você ficar nessa estrada, gritando de dor, sangrando, e falando, foi o outro que bebeu, foi o outro que não dormiu direito, e aí estava cansado demais. Foi esse carro, ele não levou no mecânico.
Ah, foi ele que não cuidou da saúde e de repente deu alguma coisa. Se você ficar culpando e responsabilizando o outro pelo acidente, você vai se curar, querido? Não, você vai sangrar até morrer nessa estrada. Se você não aceitar que o SAMU te ponha numa maca, te leve para o hospital, faça todos os procedimentos necessários, você vai se curar? Não, você precisa aceitar ajuda. Você precisa ser obediente ao que o médico coloca e aplica. O que acontece? Você está lá na casa de Siloé, as irmãs estão lá, te acolhendo, enquanto está colinho, ai que delícia, um tetezinho, mamadeira. Oxe, como é gostoso, mãe. Todo ser humano, quando ele passa um conflito, ele tem a necessidade de regredir ao lugar onde ele mais se sentiu confortável. Para todo ser humano, qual o lugar mais confortável que existe? No ventre, né? No tetezinho da mãe. Não tinha responsabilidade nenhuma. Entende como o nosso inconsciente ele vai? Então é gostoso, tá? E faz parte, e é bom, e é um instrumento de cura. Mas aí a hora que a pastora Tânia, ou as irmãs, as pessoas da casa de Siloé lá, apresenta para você as responsabilidades. Orar, buscar, ler a palavra, se consagrar, perdoar, renunciar, fechar a porta do teu quarto, ir para o teu secreto, conhecer a Deus. Aí você não quer, porque daí é o teu esforço. Aí o que acontece? Você não está obedecendo o que o médico está colocando. Você entende? Então, a responsabilidade, ainda que o outro tenha te ferido, sobre se curar é sua. Grave isso. Ah, minha mãe, o meu pai, o meu marido, o meu filho, meu amigo, o meu pastor. A responsabilidade de se curar é sua. Outro exemplo para você entender. Você está na sua casa, faz um jantar entre amigos e tem aquela amiga com aquela criança abençoada, aquele menino que ele vai dar trabalho para o inferno, porque ele já dá trabalho aqui na vida de todo mundo de alguma forma. Um menino quebra tudo, um menino destrói tudo, ele só é hiperativo, tá tudo bem. O que acontece? Ele foi na tua casa, quebrou um vaso, quebrou alguma coisa. Você, se é educado ou educada e não é avarento, que não vai perder a amizade por causa de dinheiro, você vai falar assim, pois pode me dar o dinheiro agora desse vaso aí que teu filho quebrou. Você faz isso? Só se for muito mal educado e não está parecendo com Jesus, hein? O que você fala? Até disfarçadamente põe a máscara, né? Ah, imagina, querida, tá tudo bem aqui dentro, você está assim, ai, que raiva. O vaso de mamãe, herança, relíquia. É Deus falando, desapega desse ídolo. Vai usar a criança para quebrar algo que é um ídolo na sua vida. Mulherada tem ídolo com roupa. Ai, gente, 36, 38. Um dia eu vou entrar lá de novo. Desapega, minha querida. Desapega. Deus vai quebrando os ídolos. Não, o que você vai fazer? Você vai limpar a bagunça que o menino fez. Se talvez comprar uma outra peça, é você que vai arcar com a responsabilidade, entende? É isso que nós precisamos entender. O vizinho joga lixo no seu portão. Um cachorro faz cocô no seu portão. Você vai ficar lá, cachorro desgraçado, volta aqui e limpa seu cocô, porque eu não vou limpar. Ah, porque foi o cachorro que fez. Então você fica, quem é o dono desse cachorro? Quem é o dono desse cachorro? Ó, teu cachorro fez aqui, ó. Estou esperando até agora. Você fica lá, ó. E aquele cheiro, você sentindo, como Deus está falando aqui, ó. O cheiro está lá, o cheiro do cocô, o cheiro da sujeira, e você fica lá, sentindo aquele cheiro desconfortável, tipo assim, o dono desse cachorro tem que limpar, o dono desse cachorro tem que limpar. E Deus está falando, minha filha, pega a mangueira, já, leva embora, joga fora. Mas o que a gente quer? Que o outro peça perdão, que o outro diga. Gente, o meu padrasto foi um homem que mais abusou sexualmente de mim de maneiras muito intensas, profundas, que marcaram muito a minha vida, do qual eu levei realmente 10 anos para me curar. E hoje, glória ao Senhor Jesus, eu desfruto uma vida com o meu marido, que eu nunca imaginei na área íntima, de coisas que jamais eu seria capaz de experimentar, de tanta dor, de tanto trauma, de tantas confusões na mente, tantas crenças que existiam. Hoje é mão de Deus. Gente, Deus cura até isso. Deus traz prazer, Deus trabalha hormônio, Deus ativa em você o que for necessário. Se tudo está dentro da glória e do propósito dele, ele faz acontecer. Mas o que acontece? Meu padrasto, ele nunca me pediu perdão pelo que ele fez, ele nunca assumiu isso. Mas eu não precisei que ele pedisse perdão para que eu pudesse perdoar e ser livre. Porque enquanto você não perdoa, quem está preso na gaiola é você. É você está se aprisionando, não é o outro que está te aprisionando, é você que está se aprisionando. Então, a Bíblia vai dizer, né,
que nós temos que perdoar o outro para ser perdoado. O próprio Pai Nosso traz, assim, perdoa as nossas dívidas como nós, como? O que é como? Assim. Quais são essas palavras? Palavras de igualar. Palavras em que coloca na mesma balança. Eu me sentia muito culpada por tudo. Nossa, na época que eu comecei o meu processo de cura, era Dilma, né, presidente. Aí era uma brincadeira até que eu falo assim, o Brasil está afundando, é culpa minha? Não, é culpa da Dilma, é culpa minha. Gente, era um senso de culpa. Era tão demoníaco. Lembra que eu falei ontem, o que está te encurvando? A minha curvatura também por causa da culpa, porque eu era curvada por causa da rejeição, do abandono, do vitimismo, de tudo e mais um pouco. Mas também por causa da culpa. E eu me lembro que eu trabalhava num local, e se sumia alguma coisa, sabe? Tipo assim, alguém viu a caneta que estava aqui? Ou alguém viu o objeto que estava aqui, o relatório, não sei o quê? Dentro de mim, eu ficava assim, eu preciso provar que não fui eu. Eu sabia que não fui eu. Claro, nunca roubei nada. Mas, assim, na minha cabeça, as pessoas vão pensar que fui eu. As pessoas vão achar que fui eu que roubei. Você entende o nível de culpa? Você passa, alguém comentou alguma coisa, quebrou o pé da mesa lá. Eles vão pensar que fui eu. Nossa, eu preciso provar que eu nem passei por ali. Olha o nível de aprisionamento por causa de culpa. Mas sabe por quê? O Espírito Santo falou no meu coração no início do meu processo de cura. Por que eu carregava a culpa? Obviamente, por ser abusada, isso a psicologia já comprova. Né? A gente se sente abusado porque acha que provocou. Por quê? Porque você introjeta os sentimentos do abusador em você. Então, o abusador, ele tem uma culpa inconsciente. Ainda que ele não tenha clareza dessa culpa, porque ele não consegue dar conta dessa culpa, até porque ele precisa alimentar o desejo dele, você introjeta o sentimento do abusador. Então, você passa a carregar a culpa que, na verdade, era do abusador. Então, a psicologia explica, ok? Sentimento de rejeição por pai, por mãe, algumas questões, tudo estão explicadas. Mas as outras questões não tinham explicação. Eu me sentia culpada pela morte da minha mãe, eu me sentia culpada pelo meu casamento afundando. Claro, algumas coisas eu tinha responsabilidade, mas não também totalmente a responsabilidade era minha. E outras coisas eu não tinha nenhuma responsabilidade. E Deus me mostrou na palavra. Gente, todos os meus inícios de processo de cura e libertação foi pela palavra. João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade te libertará. E aí Deus mostrou para mim, Roberta, é como? Porque se eu perdoo muito, eu me sinto muito perdoada. O que é se sentir perdoada? É não ter culpa. É ser leve. Você entende? Então, porque eu não perdoava, mas não é que eu não perdoava porque eu não queria perdoar. Tá aí um detalhe muito importante na questão religiosa. Não era assim que as pessoas falavam, Roberta, você precisa perdoar, você precisa... Não, nunca existiu até o momento de uma psicóloga que trabalhava como voluntária na igreja na qual eu frequentava, que me atendeu por 4 meses e meio. Antes disso acontecer, nunca ninguém sentou para ouvir minha dor, para me aconselhar e para falar alguma coisa que fosse voltada para a palavra. Nunca. Então, eu não tinha consciência. Enquanto você não tem consciência, está tudo bem. Desculpa dizer, você veio para esse evento, você agora está tendo muita consciência. Então, agora... não tem mais desculpa para você. Uma coisa é você pecar intencionalmente, outra coisa é você pecar inconscientemente. Tem um peso aí no julgamento do Senhor, você pode ter certeza que tem, a Bíblia vai dizer isso. Tá? Então, quando ela me conduziu a liberar perdão para os abusadores, para o meu pai, para minha mãe, por todas as pessoas que tinham me ferido e tudo mais, naturalmente e automaticamente, gente, foi como tirar com a mão. Eu não me sentia mais culpada. Por quê? Porque à medida em que eu perdoei, eu passei a me sentir perdoada. Você entende? Então, tem coisas que estão atreladas, tem coisas que são princípios, tá? Eu não sei que lixo que jogaram na sua vida, eu não sei que lixo que jogaram nas suas emoções, mas a responsabilidade sua é de colocar esse lixo para fora. Quando o coletor de lixo passa lá na sua rua, o que acontece? Ele não bate na sua porta e fala assim, João, Dona Maria, posso entrar aí para tirar o lixo? Aí ele vai lá no seu banheiro, é assim que ele faz? Lá em São Paulo não é assim, não. Ele vai lá no seu banheiro, tira o lixo, ele vai lá na sua cozinha, tira o lixo, aí ele pega tudo, bota num saco maior e põe no caminhão? É isso que ele faz? Não. O que ele faz? Ele pega o lixo que está na rua. Quem botou o lixo na rua? Está entendendo? Mais claro, mais desenhado, impossível.
Você bota o lixo para fora, você entende? E Jesus, os anjos, passa recolhendo. Ele leva embora. Entende? Você entende? E o último ponto, eu falei de 3 chaves. Você com Deus, você com as pessoas, a sua responsabilidade com o outro, e é você com você mesmo agora. A tua cura vai passar por esses 3 princípios. Você com Deus. O que você precisa entender? A primeira coisa, o teu espírito. Ontem, lembra que eu falei de libertação e de cura em 3 esferas? Espiritual, emocional, física. Junta com o que eu estou falando hoje. Primeira chave, você e Deus. Você e Deus entra em qual campo? Que eu falei ontem? Espiritual. Ontem eu falei emocional. Quando a gente fala de você com o outro, a gente está falando do quê? Emocional. Porque, gente, é muito bom e você não é atacado em nada nas suas emoções e você pensa, gente, mas por que de repente um dia eu pensei assim sobre mim? Por que as pessoas falam que eu sou descontrolada emocionalmente? Olha como está tudo bem o dia. Olha como eu não discuti com ninguém hoje. Olha como não teve nenhum problema. Aí você se dá conta que você não viu ninguém, né? Você não falou com ninguém até aquela hora. Né? É muito fácil você ter as suas emoções controladas quando você está só com você mesma. Mas quando você está com o outro... Então, quando a gente fala de emoção, está muito ligado ao outro. E a parte física está muito ligada a você com você mesma. Por quê? Não adianta, minha querida. Você pode ver alguém fazendo musculação. Você pode ver alguém comendo saudável. Se você não for você, a pessoa que for lá fazer, não vai passar por osmose. Não vai. Não vai te alcançar aquilo. Olha que engraçado, né? Olha que engraçado que veio aqui agora. Espírito. O Senhor nos ajuda. Nós temos a ajuda do Espírito. O emocional, nós temos a ajuda de outras pessoas. O físico, quando chega você com você mesmo, é você e você mesmo. Claro, com a ajuda de Deus, sim. Com a ajuda de uma amiga para caminhar, sim. Uma amiga vai caminhar por ela, você vai ter que caminhar por você. Olha esse princípio que Jesus trouxe lá naqueles 2 mandamentos, amar o próximo como a ti mesmo. Então, quantas vezes a gente faz pelo outro, faz pelos filhos, faz pelo marido, faz pela esposa, faz pelo pastor, faz pela igreja, mas não faz por nós. A gente também não se coloca nessa balança. E esse processo nós conosco mesmo é um processo de autoavaliação. É um processo de se conhecer. E eu gosto muito de usar a palavra autoconhecimento no sentido do trocadilho. Eu sempre falo isso nas lives. Se conhecer, Sócrates vai dizer, conhece-te a ti mesmo. A palavra de Deus vai dizer que Ele nos conhece. Lá em 1 Crônicas 28, 9 vai dizer, o Senhor sonda todos os corações e conhece a motivação dos pensamentos. Salmo 139, 23, 24 vai dizer, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se há em mim uma conduta que te ofende e me dirige pelo caminho eterno. Salmo 51 vai dizer, Senhor, me purifica como ensopo, me lava, me deixa mais branca que a neve. Ou seja, todo o tempo a palavra vai falar sobre esse processo de se conhecer, de olhar para dentro, de ver. Então, esse processo é isso, de você entender suas fragilidades, suas limitações, seus autossabotadores. Aí entra muito o conhecimento e a prática. Eu tenho que fazer aquilo que eu já aprendi. E o autoconhecimento, que é nós nos conhecermos, não vem sem o conhecimento do alto. Se você gravar isso, te ajuda. O autoconhecimento, que é eu me conhecer, não vem sem o conhecimento do alto. Então, eu falo que é o autoconhecimento com L, que vem do alto, que provoca o autoconhecimento com U, que é nós conosco mesmos. Porque o Senhor nos conhece. O Senhor sabe, Ele vai apontando, e Ele vai direcionando sem acusação e sem peso. Tá? É isso que eu queria trazer para vocês. Resumindo, é importante você ter uma vida com Deus diária, profunda, íntima e totalmente na dependência dEle, que vai incluir as disciplinas espirituais. Tem um livro muito bom que eu indico, que é As Celebrações da Disciplina, do Robert alguma coisa. É um livro muito bom, não sei se tem na livraria aqui. Para você entender a importância das disciplinas espirituais. E pega isso, as disciplinas espirituais são a chave para a sua vida abundante. Para a sua vida abundante, tá?
Nisso entra louvor, oração, adoração, leitura da palavra de Deus, amor ao outro, fazer pelo outro, ajudar pessoas. E eu queria fechar com 4 versículos que diz, Salmo 147, 3. Só Ele cura os de coração quebrantado. Perceba a palavra quebrantado. O que é quebrantado? Quebrado, destruído, entregue, quebrantado, não orgulhoso. Lembra do versículo que a gente leu? Crônicas, se humilhar. Vai casando. Então, você vai acessar a cura quando o teu coração estiver quebrantado. Jeremias 30, 17. Farei cicatrizar o seu ferimento e cuidarei e curarei as suas feridas. Porque a você, Sião, chamam de rejeitada, aquela porque ninguém se importa. Mas o Senhor te escolheu e Ele se importa com você. Ainda que a vida, pai, mãe, marido, mulher, quem quer que seja, tenha dado a entender de que você não é importante, que você não é amado, o Senhor curará a tua ferida. Jeremias 17, 14 vai dizer, cura-me, Senhor, e serei curado. É uma oração para você fazer. Salva-me e serei salvo, pois tu és aquele quem eu louvo. E sabe por que Deus vai fazer tudo isso? Além dele te amar, além dele se importar com você e saber que a tua vida vai ser uma vida mais abundante, que é o desejo dele para você, viver mais realmente o que Cristo conquistou na cruz para você, as heranças espirituais que existe para você como filho e como filha. Além disso, começa um processo de cura geracional, como a pastora Tânia disse. Foi porque eu me posicionei há 12 anos atrás, que hoje a minha casa tem uma história diferente. Sim, foi tudo pelo poder de Deus, mas Deus não vai fazer nada sem o seu consentimento. Se você não se posicionar, a tua história não vai mudar. Lembra o que eu falei para você pensar? Uma coisa bacana, legal, que você fez, que era para você não deixar de fazer porque te trouxe até aqui. Se você pensar em tudo que deu errado na sua vida, em todos os cenários ruins que estão acontecendo, é nisso que você não vai mais fazer. É o que você fez para chegar ali, que agora é o contrário, você não vai mais fazer para você poder romper com isso. E aí, a tua casa, a tua família será curada. E mais, você será um homem e uma mulher. Mulher sarada para sarar, um homem curado para curar outros homens, outros pais. Nós estamos precisando, gente, não se engane. Começou esse movimento pelas mulheres. Parabéns para essa igreja. Parabéns para a Casa de Siloé. E eu quero pedir que as mulheres agora aplaudam aos homens que aqui estão, que se dispuseram com humildade. Recebe esses aplausos, homens. Você que se dispôs com humildade para vir aprender sobre vida emocional, para curar. Você que veio aqui à frente, você que no teu canto ontem se emocionou, falou com Deus, do seu jeito, da sua maneira. Você que se quebrantou, você que está disposto com o coração para receber. Parabéns, Deus vai te honrar, porque nós precisamos de homens curados. Para serem uma paternidade curada, para a gente impulsionar os nossos filhos como uma flecha, sem ferida, sem lepra, para que eles possam ir além e alcançar o mundo, gente, porque o mundo é só ladeira abaixo, e vai chegar uma hora que o mundo vai correr para a igreja, já está acontecendo, e nós precisamos como família, homens, mulheres, crianças, adolescentes, estarmos preparados para isso. E aí fecha em 2 Coríntios 1:4. Deus nos consola em todas as nossas tribulações. Para quê? Quando existe um para quê na Bíblia, significa e aponta um propósito. Com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando pelas mesmas tribulações. Você, mulher, venceu uma área da sua vida, você está habilitada a ajudar alguém a vencer essa mesma área. Você, homem, venceu algo na tua vida, você está habilitado a ajudar alguém nessa área. Amém? Que vocês também tomem o lugar de governo que Deus estabeleceu sobre cada um de vocês. Ir e fazer discípulos, não para si, discípulos para o Mestre. Amém?